Depois do milagre em Caná, João nos conduz para Jerusalém. O versículo 13 diz: estava próxima a Páscoa dos judeus. E Jesus subiu a Jerusalém. A Páscoa lembrava o momento em que o sangue do Cordeiro livrou o povo da morte no Egito. É significativo que o Cordeiro de Deus esteja agora em Jerusalém durante essa festa. Jerusalém era o centro espiritual da nação. O templo era o lugar onde o povo acreditava que a presença de Deus habitava de forma especial. Ali eram oferecidos sacrifícios, orações e celebrações. No versículo 14 lemos: e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Para entender a gravidade disso, precisamos compreender o ambiente. O templo possuía áreas diferentes. O átrio dos gentios era o espaço onde estrangeiros podiam se aproximar para orar. Era o único lugar acessível às nações. E era exatamente ali que o comércio estava instalado. Animais eram vendidos para sacrifícios. Peregrinos que vinham de longe não podiam trazer seus próprios animais, então compravam ali mesmo. Além disso, o imposto do templo só podia ser pago com moeda específica, e por isso os cambistas trocavam moedas estrangeiras por moeda local. O problema não era apenas vender. Era transformar a adoração em sistema lucrativo. Muitos cobravam taxas abusivas. O espaço de oração estava se tornando um mercado. No versículo 15 vemos uma cena marcante, tendo feito um chicote de cordas. Expulsou todos do templo. Esse detalhe muda tudo. Jesus faz o chicote. Ele não age impulsivamente. Ele observa, decide e age com propósito. Ele espalha as moedas, vira as mesas e expulsa os animais. Esse ato é simbólico. Ele interrompe o funcionamento de um sistema religioso que havia perdido o foco. No versículo 16 ele declara: não façais da casa de meu pai casa de comércio. Ele não diz simplesmente casa de Deus. Ele diz meu pai. Essa afirmação é profunda. Ele reivindica a autoridade singular sobre aquele espaço. No versículo 17 os discípulos se lembram do texto: o zelo da tua casa me consumirá. O zelo aqui não é descontrole, é paixão pela pureza da adoração. Existe uma diferença entre ira descontrolada e indignação justa. Jesus não age por orgulho ferido. Ele age porque a casa do Pai estava sendo desvirtuada. No versículo 18 os líderes religiosos perguntam: que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Eles não discutem se aquilo era errado. Questionam a autoridade de quem confronta. No versículo 19 Jesus responde: destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. Essa frase é uma das declarações mais profundas do Evangelho. O templo físico havia levado 46 anos para ser ampliado por Herodes. Era símbolo de orgulho nacional. Mas Jesus aponta para algo maior. João explica no versículo 21 que ele falava do templo do seu corpo. No Antigo Testamento, o templo era o ponto de encontro entre Deus e o homem. Sacrifícios eram oferecidos ali. Perdão era buscado ali. A presença divina era associada àquele lugar. Ao declarar que seu corpo é o templo, Jesus está dizendo que a presença de Deus não está mais confinada a um edifício. Ele próprio é o lugar onde céu e terra se encontram. Quando fala em 3 dias, ele aponta para sua morte e ressurreição. O verdadeiro templo seria destruído na cruz e levantado ao 3º dia. Isso significa que o sistema antigo de mediação religiosa seria substituído. Não mais sacrifícios repetitivos, mas um sacrifício definitivo. No versículo 22, João diz que, depois da ressurreição, os discípulos se lembraram dessas palavras e creram. Muitas declarações de Jesus só fazem sentido plenamente à luz da cruz. No versículo 23, muitos creram vendo sinais. Mas no versículo 24 está escrito que Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos. Isso revela algo profundo. Fé baseada apenas em sinais externos pode ser superficial.
Jesus conhece motivações ocultas. Ele não se impressiona com entusiasmo momentâneo. No versículo 25, lemos que ele sabia o que havia no homem. Ele conhece o coração humano mais profundamente do que nós mesmos. Esse trecho nos confronta diretamente. O templo pode ser purificado externamente, mas o coração precisa ser transformado internamente. Jesus não veio apenas reformar estruturas religiosas. Ele veio inaugurar uma nova realidade espiritual. Se em Caná vimos água transformada em vinho, aqui vemos religião confrontada. Alegria e purificação fazem parte da mesma missão. E o capítulo termina preparando o cenário para algo ainda mais profundo. No próximo capítulo, um líder religioso chamado Nicodemos virá até Jesus à noite. E ali ouvirá palavras que atravessam gerações. Necessário vos é nascer de novo. O templo pode ser restaurado externamente, mas o homem precisa nascer de novo por dentro. Seguimos passo a passo revelando quem Jesus é.